Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Vó Chica. Hoje nós vamos falar sobre os orixás. É um assunto que é pertinente na Umbanda porque ela cultua os orixás e a gente vai conhecer superficialmente quais são os orixás mais cultuados dentro da Umbanda. Primeiro, uma frase para a gente refletir. Se fosse fácil, você não seria o escolhido. O orixá conhece sua capacidade de vencer. Então, são os seres que nos iluminam, que nos dão forças e que nos encorajam, né, para enfrentarmos as batalhas diárias. Bom, antes de tudo, existia que a gente chama de religião primitiva, existia um que a gente chamava de animismo, né? Uma dentre as milhares de religiões que existem no mundo, mas no início de tudo se cultuava o animismo. O que que é isso? É como se cada elemento da natureza tivesse alma, né? Fosse animado. Então se cultuava a natureza, as plantas, o vento, a chuva, o sol, a noite, o dia, o rio e tudo mais. E por conta disso, foram se dando nomes, né, para esses seres que eram os responsáveis, os protetores dessas áreas. E aí por isso que a gente chamava antigamente que chamava essa religião de animismo. Então, aí veio a ideia, né, de que esses seres, esses protetores de cada elemento da natureza, se chamavam orixás. O que significa a palavra orixá? Ori, cabeça, chá, dono. Então, orixá quer dizer dono de cabeça. São os elementos da natureza e cada um desses orixás, eles representam esses elementos, uma força que vem desses elementos da natureza. Então, quando se cultua o orixá, automaticamente também se cultua os elementos da natureza, as forças da natureza, que essas forças em equilíbrio produzem um axé, que é a energia que vem dessas forças, que é justamente essa força que nos ajuda na batalha do dia a dia, no nosso cotidiano, né? Para que nós façamos com que nosso destino seja favorável, para que nós tenhamos uma vida saudável, uma vida de paz, de felicidade. E aí, a partir do momento que se cultua esses orixás, esses seres, automaticamente estão se cultuando também a criação de Deus, que é chamado de Olorum ou Zambi, dependendo da nação, né, e da casa. E aí adora essas forças da natureza, que pertencem à criação de Deus. A maioria das nações, né, africanas, que vieram antes até do cristianismo, eles conhecem a existência de Deus, né, de Olorum, como o pai de todos, como o grande criador, como tudo, né? E esse tudo, ele é a natureza em si, e ela se divide nos seus elementos, né, nas suas áreas, nos seus integrantes. E aí o que acontece? Cada um desse integrante é representado por um elemento da natureza que é protegido por um desses orixás, que são os que trabalham para o grande Deus. Bom, quando a gente começa a cultuar esses orixás, automaticamente a gente também começa a sentir mais essas forças da natureza. E aí o que acontece? Quando uma pessoa nasce com uma energia muito grande de um determinado orixá, ela detém mais energia desse elemento, desse orixá. Isso influencia na sua personalidade, isso influencia no seu comportamento e automaticamente para a área de atuação daquele orixá, que é quem emana maior energia para a pessoa. Então, por exemplo, igual tem aí, um filho de Ossain, ele possui uma energia mais voltada para a cura da planta do que os filhos de Oxum, por exemplo, porque eles têm uma energia, a energia deles é canalizada para esses elementos de acordo com o orixá
de cada um. Na Umbanda, é fundamental, gente, que há uma integração com a natureza. Por quê? Quanto mais você tem contato com ela, mais energia você absorve desses elementos, mais axé você tem. E aí, automaticamente, você vai criando um elo mais forte com o orixá e com Deus, que é o criador de tudo. E esses orixás, eles foram os primeiros seres que habitaram a Terra antes do homem, do ser humano. E eles se dividem em duas, como se fosse hierarquia, né? Os orixás funfuns e os orixás de predominância. Se você pensar em todos eles, desde os funfuns quanto os de predominância, no total existem 401 orixás. Os funfuns, gente, são seres que eles criaram o universo, ajudaram na criação. E, dentre ele, o nosso planeta. Quais seriam alguns desses orixás funfuns? Olorum, Aorum, Oorum, Pavenã, Aganju, Olodumare, Afefé, Oloxum, Odudua, Tempo, Ifá, Obatalá e entre outros. Então, são os que participaram da criação do mundo. São esses orixás. Logo depois deles vem os de predominância, que são os filhos descendentes dos funfuns. E aí, a função que eles tinham era justamente de povoar o planeta. E automaticamente cada um ficou cuidando de uma área, de um elemento desse planeta. E aí o que acontece? Depois que eles têm muitas lendas, a gente vai ver mais para frente quando falar de cada orixá que a Umbanda trabalha, vocês vão ver que existem várias lendas, várias histórias deles, e ali eles têm muitas lições que a gente aprende de acordo com a história deles, né? E aí, depois que eles passaram pela Terra, né, esses orixás de predominância, eles foram para Orum, que é um lugar onde eles ficam, e aí, a partir daí, eles foram ajudando, né, os seus semelhantes na Terra, o ser humano, a humanidade em si. E aí o que acontece? Qual a intenção deles? É buscar justamente a comunhão do mundo. E aí, para ajudar, como os orixás, eles não vêm à Terra, né, eles não povoam a Terra, eles acabaram por orientando e preparando outros seres desencarnados, né? Que são seus servidores, que são os pertencentes à sua falange. Então é uma cadeia de espírito de luz, de entidades, é o que a gente chama de entidade. Exu, Pombogira, Erê, Caboclo, Boiadeiro, Baiano, Preto Velho e tudo mais. Agora a gente vai falar superficialmente dos orixás que são mais cultuados na Umbanda. O primeiro deles é Oxalá, que é o maior orixá na Umbanda, que no sincretismo religioso ele é representado por Jesus Cristo. E aí ele significa paz, ele significa fé, e ele é o responsável pela criação do homem. Ele é a representação do amor, da bondade, é ele quem bate o martelo da última palavra, ele que determina quando o fim de cada um vai chegar. Então esse é um orixá, é o maior orixá cultuado na Umbanda. Inhaçã. Inhaçã, ela é dona do vento, das tempestades, ela é responsável pelas reviravoltas e as transformações dentro da religião, ela combate feitos contra os seus filhos, ou seja, quando um filho de Inhaçã é acometido por alguma doença, alguma coisa, alguma obra de feitiçaria, é ela quem desfaz. É ela quem domina os eguns, né? Então, por isso ela é considerada a guardiã dos mortos. Ela tem uma personalidade muito forte, guerreira, e a magia que ela faz afasta as influências malignas.
Oxóssi é o orixá das matas, né? Ele é caçador, ele é corajoso, ele é seguro, ele aprende a se virar sozinho, ele vai à luta, ele é o senhor de todos os caboclos, também protege animal e ele é um guerreiro, assim como Ogum. Oxum. Oxum representa as mulheres, a fertilidade, o amor, o ouro. Ela é responsável, ela na verdade é a rainha das cachoeiras. Ela é protetora das gestantes, então toda mulher grávida, desde a fecundação até quase a hora do parto, é Oxum quem cuida. E ela representa também a riqueza. Ela é um exemplo de mãe, que ela não deixa o filho dela na mão. Ela ajuda todo mundo. Ela é amorosa e tudo mais. Ogum. Ogum, também representado por São Jorge, ele é o protetor contra a guerra. Ele é morador da mata fechada, ele protege quem sofre perseguição espiritual. Então, se por acaso você está em casa, você ouve um barulho, vê um vulto, alguma coisa, você pede a Ogum para ele te proteger, né? E para ele te livrar de alguma influência maligna. E ele é quem zela a lei e a ordem, né? Porque ele é um guerreiro. Omolu. Omolu é o orixá da saúde. Ele atua nos hospitais e também nos cemitérios. E ele tem na Umbanda, o Molu é o deus também da morte. Ele pode trazer a morte ou tirar a morte. E ele é muito temido por algumas pessoas, pela maioria das pessoas, pela exigência que ele faz, né, de tudo, de que ande reto, de que faça tudo dentro da lei. E ele mexe muito com feitiço também, justamente por ser curador. O Molu, em, em alguns momentos, é também chamado Obaluaê. Então, o Molu, ele atua nos seres humanos pelo chakra básico e o Obaluaê no esplênico. A gente vai explicar depois o que é chakra, tá, gente? Bom, os dois são representações do mesmo orixá, tá? Só que eles atuam em diferentes campos de energéticos. Quando a gente chegar a falar de Omolu ou de Obaluaê, a gente explica melhor essa diferença. Iemanjá é a rainha dos mar, é a mãe das mães, ela é a mãe de todos. Quando uma pessoa nasce, é ela quem recebe depois do parto e ela entrega para o orixá que vai cuidar de cada um da nossa cabeça, ou ela fica para ela, né? Também ela é protetora dos marinheiros, dos pescadores, de todas as pessoas que trabalham no mar, e ela não faz distinção de ninguém. Ela acolhe, ela adota para ela, mas ao mesmo tempo ela é exigente, né? E, enfim, é uma mãe. Nanã, que é o orixá mais velho da Umbanda, na verdade ela é dona da lama, né? Da água da chuva, do lodo, e por ela trabalhar com barro, né? Diz a lenda que ela serviu para modelar os homens, né? Porque ela atua nessa área. E aí é o nascimento, a vida e a morte. Ela significa mãe, grande mãe, né, nos dialetos africanos. E é isso aí, gente. Superficialmente falamos dos orixás que são cultuados na Umbanda. E à medida que for passando, a gente vai mostrando mais com detalhe, viu? Muito obrigada. Até o próximo. Axé.